Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui, na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, do Desterro. O Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Nós queremos acolher os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão, pela Rádio Web Basílica de Nazaré, pelo Facebook da Basílica e pelo YouTube de Belém do Pará, para toda a Amazônia Legal, o Brasil e o mundo. Caríssimos, nós, nas primeiras leituras desta semana, continuamos acompanhando o livro do Gênesis. E agora vamos entrar na saga, na epopeia do santo profeta Moisés, que o Senhor vai encarregar de retirar o povo de Israel do Egito. Nós vimos que com o passar dos tempos, na época de José do Egito, ele levou os israelitas para morar no Egito, e lá no Egito, que é conhecido na história como o celeiro do mundo antigo, porque ali os egípcios desenvolveram um sistema de irrigação com as águas do Nilo, que é um verdadeiro e gigantesco oásis. O rio Nilo que nasce lá além das fronteiras do Egito, passando pela Núbia, que é o Sudão atual, indo nascer lá na Etiópia. E nós já vemos que uma coisa aqui, não é, que a escravidão é uma instituição muito antiga e já era praticada na África. Está vendo? Aqui, que a escravidão antiga, ela não era baseada no racismo, como alguns pensam. Era quando um povo conquistava outro, o povo derrotado se tornava propriedade do povo vencedor, se tornava escravos. Por isso que os romanos escravizavam todos os povos que eles conquistavam, fossem etíopes ou fossem germânicos.
Então não havia. Quem vai associar o racismo com a escravidão são os protestantes americanos, lá no século, já aqui no século XVIII, século XVII, XVIII, são eles que associaram o racismo com a escravidão. Mas a escravidão antiga, ela não era baseada no racismo, como alguns pensam, viu? Bom, fechando esse parênteses historiográfico, voltamos à questão do povo de Israel lá no Egito. Este povo cresceu e os egípcios ficaram com medo de que aquela minoria considerável que habitava dentro de seu país se tornasse uma força que, no caso de uma guerra com um país estrangeiro, com outro povo, se aliasse com esse povo estrangeiro contra os egípcios. Nós vemos que o texto é claro. O medo obcecou os egípcios. Eles ficaram obcecados com isto. E a Sagrada Escritura, uma das frases mais repetidas na Sagrada Escritura é: não temas. Porque o medo é um agente perigoso. O medo paralisa, o medo faz agir, o medo faz cair na ira, o medo faz agir impensadamente, o medo leva ao ciúme, leva à inveja, o medo leva à perda da fé, da caridade. Então, muito cuidado com o medo, muito cuidado. Levou os egípcios a praticar atrocidades contra os hebreus. Primeiro, pelo infanticídio, ou seja, o assassinato das crianças, especificamente as recém-nascidas. Está vendo? Lembre-se que a criança já é viva quando nasce. Ela não nasce, e não é ao nascer que ela ganha vida, ela ganha vida na geração, no encontro lá do sêmen, do espermatozoide do homem com o óvulo da mulher. Ali já formou um ser completo e vivo, desde o primeiro instante. Tanto que os japoneses têm uma prática interessante. Eles comemoram o aniversário de 1 ano de vida no 3º mês de nascimento, porque eles calculam a vida a partir do momento da gestação. Então, os 9 meses de gestação, mais os 3 meses de nascido, é que completa o 1º ano de vida de uma pessoa. Olha só, que coisa interessante, viu? Para nós mantermos alertas contra os defensores do aborto, que alguns chegam a alegar que a criança no ventre da mulher seria como se fosse uma lombriga, isto é, um parasita. Chegam a classificar a gravidez como doença. Isto é a aberração. Aberração. Falta de fé, falta de amor a Deus e de amor à humanidade. Então, muito cuidado. Então, este medo transformou os egípcios em feras, e que se lançaram uma política verdadeiramente genocida, ou seja, o assassinato de um povo inteiro. Infelizmente, a história está cheia destes exemplos de genocídio. O medo que um povo tem de outro ao ponto de querer exterminá-lo, seja pelas medidas antinatalidade, seja por uma opressão tão dura que faz aquela gente se reduzir à miséria, morrer de fome. Stalin usou disto contra os ucranianos, viu? Matou milhares de ucranianos de fome. Então nós temos que estar atentos. A história, minha gente, serve para isso, viu? Por que se estuda história? Para conhecer o passado, para entender o presente e evitar no futuro os erros do passado. Por isso que o grande Cícero dizia: a história
Magister ou Magister vita est. A história é a mestra da vida, é a professora da vida, ensina a viver. E a história dos hebreus nos dá este ensinamento, né? Não nos deixar levar pelo medo, porque o medo é assassino. Continuem lendo, acompanhando, que a liturgia nos faz fazer esse verdadeiro estudo bíblico sobre o livro do Gênesis. E Moisés é precursor de Jesus. Ele mesmo vai anunciar que virá um profeta, e este profeta é Jesus. No Evangelho, nós estamos vendo Jesus exercendo a sua profecia. E nós sabemos que ser profeta é uma coisa muito arriscada, não é? Por quê? Enquanto o profeta fala que Deus é bom, que Deus é misericórdia, que Deus é Pai, todo mundo gosta do profeta. Mas quando o profeta passa para a sua segunda missão, que o profeta tem como primeira missão anunciar a palavra do Senhor. Até a segunda missão do profeta é denunciar o pecado do povo. É, isso mesmo. O pecado tanto dos grandes como dos pequenos. Tanto que a Escritura diz: não favorecerás o rico porque é rico, e nem o pobre porque é pobre. Está vendo? Então, quando o profeta chega e diz para mim ou para você: olha, tu estás no pecado, e o teu pecado é este. A nossa reação é contrária ao profeta. Isso mesmo. A nossa tendência diante do profeta, quando ele revela o meu pecado ou o teu, é reagir como Herodíades. João denunciou o pecado de Herodíades para ela mesma: tu és pecadora, o teu pecado é o adultério, e o adultério incestuoso. Abandona esta vida de pecado se tu queres te salvar. Ela não acolheu a profecia que podia ter salvado a sua vida e a sua alma. E o que é que ela fez com João Batista? Mandou arrancar a língua dele? Não só a língua, mas a cabeça toda. E não se salvou. E seu nome se tornou um nome ímpio, um nome infame. Um nome infame. Ao ponto de que praticamente ninguém põe numa menina este nome, que até tem uma sonoridade bonita, né? Herodíades. Mas ninguém põe, porque é um nome que se tornou infame. Nós devíamos fazer como Davi. Davi, quando o profeta revelou para ele que ele estava em pecado, Davi acolheu aquela profecia e se corrigiu e aceitou a penitência que lhe foi imposta. Quando o profeta Natã disse: Davi, tu és assassino e tu és adúltero, e ainda mais tu queres enganar o povo, se fazendo de bom, quando tu foste uma verdadeira peste na vida do teu irmão, engravidando a mulher dele e o matando. Davi não fez como Herodíades. Davi acolheu a profecia que salvou sua vida e salvou a sua alma. Por isso que Davi é contado entre o número dos justos, isto é, dos santos. É o santo profeta Davi, o santo profeta rei Davi. Então, Davi se converteu e o seu nome é um nome que nós não temos medo de pôr no menino, Davi. E por que Jesus usa essa linguagem tão dura?
Como pode, Jesus, o Senhor que é o príncipe da paz, o Senhor que é o cordeirinho manso, como pode dizer uma coisa dessa? Não veio trazer a paz ao mundo, mas sim a espada. Vai botar filho contra pai, mãe contra filha, nora contra só. Que é isso, Jesus? Que horror! É preciso compreender o que nosso Senhor está dizendo aqui. Primeiro, o Senhor não vem trazer a paz do mundo. Ele vem trazer a paz de Deus. E o que é a paz de Deus? O que é a paz de Cristo? A paz de Cristo é a serenidade nas tribulações. Não é a ausência de conflitos. Porque no mundo, o Senhor nos disse, tereis tribulações. Isto é, tereis conflitos. Mas coragem, eu venci o mundo e estou convosco até o fim dos tempos. A espada, é porque a espada ela corta, não é? Ela separa. Então, com Jesus, nós não podemos ficar em cima do muro. Ou estamos com Ele, ou estamos contra Ele. Acordinho com Jesus não dá. Não dá para acender uma vela para Jesus e uma vela para o mundo. Não dá. Vamos permitir o aborto em caso A, em caso B, em caso C. Não, Jesus não aceita. Nada de acordinho. Ou você segue o mandamento, não matarás, ou não segue. É por isso que Jesus diz, eu vim trazer a espada, ou seja, eu vim trazer a definição, ou é ou não é. E nós sabemos que o mundo não gosta de é ou não é. O mundo gosta de é e é, né? É assim, mas não é não. É a modernidade, é o progresso. Não, deixa o menino levar a namorada para o quarto. É melhor do que estar não sei por onde. Não é não. Isso, por exemplo, tem nome, é alcovitice. Viu? Então, com Jesus, não tem negócio de politicamente correto não, viu? Porque politicamente correto é o modo moderno de ser hipócrita. É o modo moderno de subir em muro. Cuidado com os politicamente corretos. Eles são hipócritas. E Jesus, vocês sabem, não aceita gente mascarada. Ou é ou não é. E nós temos que fazer o maior esforço possível para seguir Jesus e não o mundo. Por isso que hoje a palavra do Senhor nos incomoda. Porque Ele revela que muitos de nós, em muitos momentos de nossas vidas, da minha vida e da sua, nós muitas vezes queremos fazer acordinho, queremos o é e o é. E com Jesus não é o é sim ou não. Por isso, com Jesus, missão dada é missão cumprida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe, Maria Santíssima.